eu começar a trabalhar os climas da Eurásia. O que é Eurásia? Seria a Europa e a Ásia juntos, que na verdade é um continente único. E ele é bastante complexo. Nós vamos começar aqui pela Europa, aprender a mexer com análise de gráfico, tá? Muito bem. Aqui está a linha do Equador e a Europa está nas latitudes médias, região de clima temperado. O que é o clima temperado? É aquele clima que tem as 4 estações. Pela paisagem você fica sabendo que estação que é. Você não precisa olhar no calendário. Então basta olhar pela janela, você sabe que estação você está. Diferente da nossa região, que nós temos aqui um clima tropical, onde nós só temos 2 estações bem definidas, que é o verão chuvoso e quente, o inverno que de vez em quando faz frio e a paisagem não muda. Então a diferença é essa. Muito bem, até a nossa cultura de comemorar a primavera é justamente o fato de a gente ter a herança cultural desta região aqui de clima temperado. Então nós pegamos alguma cultura de lá. Muito bem, então vamos aos climas. A outra coisa, a questão da lei natural do paralelo. Por exemplo, só tem esse paralelo aqui. Em toda a extensão dele, o clima é semelhante. O clima que você encontra aqui, você vai encontrar aqui também. Tá? O que vai mudar esse clima? A altitude e a distância do oceano. Então, os fatores do clima. Já está explicado nas aulas anteriores. O que você vai encontrar aqui, você vai encontrar aqui também. Lei natural dos paralelos. Então, veja bem, os gráficos que eu vou analisar é de Londres, capital do Reino Unido, e Kiev, capital da Ucrânia. O que acontece? Esse aqui é clima temperado oceânico, preste atenção nessa palavra, temperado oceânico, e esse aqui é temperado continental. Qual a diferença disso aí? Aqui está perto do mar e aqui está longe do mar. É o fator continentalidade e maritimidade, ou seja, maritimidade aqui, continentalidade. Aqui está o mapa climático da Europa. Vamos começar por aqui, clima mediterrâneo, vamos seguir a legenda. Fica aqui próximo do mar Mediterrâneo, por isso tem esse nome. Ele tem uma característica peculiar, que as chuvas são concentradas na estação de inverno, e ele tem o inverno chuvoso e o verão seco e quente. Aqui é a região das oliveiras. A azeitona é uma nativa dessa região de clima mediterrâneo, que tem no Oriente Médio também. Aí nós temos depois o temperado oceânico, aquilo que eu falei para você, que está perto do oceano. E nós temos o clima temperado continental, que é esse aqui. Qual a diferença dos dois? Os dois são temperados. Esse está próximo do oceano e esse aqui está longe do oceano. Os dois têm as 4 estações bem definidas. Só que vai ter uma diferença aqui de temperatura. Depois nós temos o clima árido e semiárido, aqui entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. E depois nós temos o clima subpolar, também conhecido como clima frio. Aqui tem um verão muito curtinho e a temperatura nunca chega aos 18 graus. E no inverno pode chegar a menos 20 graus, é longo. E depois nós temos aqui o clima polar, que fica bem próximo do polo, e aqui é inverno o ano inteiro. E nós temos o frio de montanha. Aqui e aqui tem montanha, altitude maior, temperatura menor, ou seja, a temperatura cai conforme a gente vai em direção às nuvens. Agora veja bem, qual a diferença do clima temperado oceânico e temperado continental? Aqui o inverno não é tão rigoroso e nem o verão, porque as brisas marítimas amenizam as temperaturas aqui. O inverno não fica tão rigoroso, nem o verão muito quente. Aqui não vai ter essa influência. O que vai acontecer aqui? O verão é mais quente, o inverno é muito mais frio. A quantidade de chuva aqui é maior e a quantidade de chuva aqui é menor. Então é isso que implica. Os dois são clima temperado, os dois têm 4 estações bem definidas. Se você passar um ano inteirinho numa região de clima temperado, você vai ter essa situação. A cada estação que você olhar pela janela, você vai, lugar de natureza, né? Na cidade você vai encontrar cimento e asfalto. Flores você vai encontrar na primavera. No verão você vai encontrar frutos. Aqui é época de colheita. Não é só o trigo. É tudo quanto é fruta e tudo quanto é tipo de colheita você vai encontrar na estação de verão. Chega o outono, a natureza se prepara para a chegada do inverno. Então elas dispensam as folhas caem. Tanto é que nos Estados Unidos essa estação é chamada de fall, que significa cair. Tá? As folhas caem porque ela está se preparando para a chegada do inverno, porque no inverno tem neve, a neve é uma certeza. Então a vegetação fica sem folha e a neve está aí. Então dá para você perceber as 4 estações sem olhar no calendário, basta olhar na natureza. Agora vamos fazer a leitura dos gráficos. Aqui eu tenho Londres, capital do Reino Unido, clima
temperado oceânico. Como é que funciona esse grau? Aqui nós temos a quantidade de chuva, a graduação de chuva, quantidade de chuva em milímetro ou em polegada, nós vamos trabalhar com milímetro. Aqui nós temos a temperatura em graus Celsius, vamos trabalhar com graus Celsius, é o que nós estamos habituados. Aqui embaixo nós temos os meses do ano, de 1 a 12, e vamos analisar como é que funciona esse gráfico. Bom, eu quero saber que temperatura tem, por exemplo, no mês de junho. Eu vou olhar aqui, a direção do mês de junho, e vou olhar desse lado. Deu aproximadamente 17 graus. Eu quero saber que temperatura está aqui. Eu vou olhar aqui, uma régua, posso colocar aqui, vou ver que há mais ou menos 8 graus. Então é assim que funciona. Agora vamos ver a diferença, a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? A diferença entre a maior e a menor temperatura do ano. A temperatura de inverno, o inverno na região, no hemisfério norte, é no final e no início do ano. Então o inverno aqui você tem uma temperatura de até 4 graus. Tá? E você tem uma temperatura maior aqui por volta de 18 graus. Então, você tem um inverno com 4 graus e o verão, pico do verão, 18 graus. Se subtrai um do outro, você vai ter 14 graus de diferença. Ou seja, a amplitude térmica é 14 graus nesse gráfico, mais ou menos, porque a maior temperatura por volta de 18 é menor, 4 graus. Chuva, como é que funciona? São essas colunas azuis que diz a quantidade de chuva. Onde olha a quantidade de chuva aqui? Você tiver, por exemplo, choveu máximo 75 milímetros no perto, e aí por aqui você vê, né? Por exemplo, aqui choveu aproximadamente 70 milímetros no mês de janeiro. Tá? Então chove o ano inteiro. Você percebe que as colunas estão altas o ano inteiro. Essa é a leitura que dá para fazer com esse gráfico. Vamos ver esse gráfico. Kiev na Ucrânia. Esse gráfico representa um clima temperado continental, longe do oceano. Nós temos a chuva em milímetro, aqui diferente daqui vai até 90, e nós temos aqui as temperaturas. E aqui embaixo os meses do ano. Olha só, inverno a mesma coisa, no final e início do ano, e verão no meio do ano. A menor temperatura aqui de inverno, aproximadamente menos 6 graus. De 5 está aqui, ultrapassou um pouco. Então veja bem, menos 5 graus, aqui está por volta de menos 4 graus. Então o inverno negativo, temperatura negativa. E o verão, a temperatura maior aqui chegou aproximadamente 21 graus. Então veja bem, se a gente for ver a amplitude térmica daqui, o que vai acontecer? A temperatura vai cair 21 graus e vai cair mais 6 graus, vai dar uma amplitude térmica 27 graus. Por quê? A temperatura caiu os 21 abaixo de zero, caiu mais 6 graus, então 27 graus, dá 27 graus de amplitude térmica. E chuva, como é que é? Aqui chove menos do que esse gráfico. As chuvas estão mais concentradas no verão. No verão chega até 90 milímetros, até um pouco mais do que aqui, mas depois todos os meses é menos do que aqui. Então, a distância do oceano também influencia na quantidade de chuva, tanto na temperatura, o verão fica mais quente, o inverno mais frio, a quantidade de chuva é menor. Olha aqui, a temperatura não ficou negativa, ficou 5 graus positivo, até 18. Veja que o verão aqui não passou de 18 graus, e aqui já passou de 18, foi para 21. E a temperatura baixou abaixo de zero. É fácil, né? Não é complicado analisar esse gráfico. Tem que prestar atenção. O duro é escrever o que a gente está olhando aqui. Tem que ir olhando e escrevendo como é que vai analisando.